Pronto, olá pessoal, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou aluno da UFC Campus Crateús, do curso de Ciência da Computação, e da nossa coletânea de vídeos que a gente está fazendo aí para a OBI, hoje nós vamos apresentar o algoritmo de Dijkstra, tá? Que ele é um algoritmo fundamental, pelo menos na teoria de grafos, e aí ele serve para basicamente o quê? Ele encontra o caminho mais curto em um grafo. Hoje a gente vai entender como é que ele funciona, suas aplicações e algumas vantagens que ele tem. Vamos passar aqui o slide. Aqui são alguns tópicos que a gente vai ter, né? Introdução, conceitos fundamentais, exemplos de uso. Vamos aqui para a introdução. Como eu falei, né, ele é utilizado basicamente para encontrar o caminho mais curto entre nós e um grafo. E aí, o que pode representar esse grafo? Ele pode ser um mapa de rua, como vocês podem ver no aplicativo do Uber, né, quando você tenta achar uma corrida e aí o motorista aceita, ele normalmente mostra um caminho, certo? E aí aquele caminho normalmente pode ser utilizando exatamente esse algoritmo de Dijkstra, porque ele encontra o menor caminho de um ponto a outro, dentro de um grafo. E aí, para esse contexto, as ruas seriam as arestas, né? E as esquinas seriam os vértices. E aí a gente também pode usar para redes de computadores, dependendo da topologia, sendo estrela, sendo aquele barramento, enfim. Esse algoritmo é utilizado exatamente para encontrar a menor distância entre dois pontos dentro desse contexto de um grafo, dessa estrutura de dados. Utilização da técnica. Ele é especialmente eficaz em problemas envolvendo os grafos não direcionados ou direcionados com pesos não negativos. Isso é importante. Caso tenha um peso que seja negativo, esse algoritmo não vai funcionar. E aí, ó, ele funciona identificando o caminho mais curto de um nó de origem para todos os outros nós do grafo. É uma das aplicações desse algoritmo. E aí, o objetivo é garantir que o caminho mais curto de um nó inicial para qualquer outro nó seja encontrado de maneira eficiente. É importante salientar isso. E aí, conceitos fundamentais. Aqui a gente vai adentrar realmente no conceito do algoritmo, que é a definição dos nós. O nó de origem é definido como ponto de partida. A sua distância inicial é zero, até porque do nó de origem até ele mesmo seria zero, né? Porque ele não sai de nenhum lugar. E aí todos os outros nós, na inicialização, é definido como uma distância infinita, porque o nó inicial ainda não chegou até ele. Então a gente define como infinito a distância por conta de uma condição que a gente vai utilizar dentro do algoritmo. E aí como é que funciona a atualização desses nós? A distância, no caso deles. Aí aqui fala, os nós são atualizados com o processo de seleção do nó mais próximo. Então, por exemplo, o nó 0 está ligado ao nó 1 e ao nó 2. Então, o próximo nó que ele vai atualizar é qual? O 3, que não está ligado a ele? Não, ele atualiza o próximo, que vai ser o 1. E aí a atualização das distâncias dos nós adjacentes é feita, baseada nessa fila que vai existir, essa fila de prioridades. Condições de parada desse algoritmo. Primeira, é quando todos os nós do gráfico foram processados e suas distâncias finais determinadas. E aí, se ele não encontrou um caminho mínimo, ou seja, caso ele não tenha encontrado esse caminho mínimo, é porque não existe uma ligação direta desse nó, que é o inicial, até o nó que a gente definiu. E aí, o segundo ponto é quando o nó destino foi alcançado, que é o certo. Normalmente, ele sempre é alcançado. E aí, passando aqui para o próximo, né? A gente vai para os exemplos de uso. Aqui a gente vai ter já o algoritmo de Dijkstra, que eu montei aqui, certo? E aí eu vou explicar aqui nos próximos passos. Normalmente essa é a base, entendeu, do método de Dijkstra, que a gente vai só fazer algumas adaptações dependendo do pedido da questão. Como no caso eu vou mostrar para vocês aqui, esse método já funcionando, e na questão da OBI que eu vou mostrar para vocês, a gente teve que fazer uma adaptação desse método. E aqui eu explico, ó, a inicialização das distâncias. O que a gente fez aqui? As distâncias, para cada nó no grafo, a gente definiu o valor do nó como infinito, como a gente viu lá no slide anterior, né? Que todas as distâncias são inicializadas com infinito, exceto a do nó inicial, que vai ser zero. E aí aqui a gente já adicionou na fila de prioridade o zero, né, que seria a distância, e o nó, que vai ser o de início. E aí, enquanto existir a fila de prioridade, ele vai iterar todo aquele conteúdo. Que é exatamente o que a gente fala aqui, ó. Que ele inicia todas as distâncias com infinito e a distância do nó inicial com zero. E aí o que acontece? Essa fila de prioridade. Utilizamos essa fila, né, para gerenciar os nós a serem processados, para identificar se a gente já passou por esse nó ou não. No caso, a gente vai fazer uma fila que vai iterar sobre todos os nós. E aí ele começa com o inicial, né, com a distância zerada, e a lista é manipulada usando o heap key, para garantir que o nó com a menor distância conhecida seja processado primeiro.
E aí tem o processamento dos nós. Enquanto a fila de prioridade não estiver vazia, retiramos o nó com a menor distância, que vai ser exatamente o que o HipQuery vai fazer aqui, ó, com o HipPop. Ele vai tirar e vai identificar a distância atual daquele nó e vai tirar o nó atual definido. E aí o que vai acontecer? Para cada vizinho do nó atual, nós vamos calcular a nova distância potencial, que pode ser a nova distância, mas a gente ainda vai conferir com um condicional, que a gente já define, né, com distância atual mais peso, que está aqui, ó. Distância atual mais peso, que vai ser a distância. E aqui a gente vai considerar, se a distância que a gente encontrou aqui é menor que a distância que a gente já tinha encontrado até o vizinho, então a gente vai fazer essa substituição. E também, ó, vai adicionar esse nó novo desse vizinho na fila de prioridade. Como é que vai ser falado? Ó? E aí, se essa nova distância for menor que a distância conhecida já do nó, essa nova distância que a gente achou, a gente vai atualizar a distância e adicionamos o vizinho na fila de prioridade, porque o vizinho com certeza não era conhecido. Aí por que a gente bota todos os nós com inicialização, todos os com valor da distância infinita? Exatamente por isso, porque a distância, quando ele encontrar aqui, vai ser sempre maior, porque ela vai ser infinita. A gente vai definir uma distância, né, que, por exemplo, a distância atual do nó vai ser 0 mais o peso até ele, que num grafo seria o nó inicial até um nó 1, por exemplo. E aqui a aresta dele tivesse peso 2. Ele identificaria, pô, a distância atual desse nó que a gente está vendo é infinito. E a distância atual do nó inicial é 0, mais o peso, que é 2, vai dar 2, né? Aí ele vai conferir, pô, 2 é menor que infinito? Sim. Aí ele vai fazer essa substituição. E assim ele vai fazendo até encontrar o menor caminho, iterando sobre todos os nós do grafo. Aqui no final, ó, o dicionário de distâncias contém a menor distância de cada nó a partir do nó inicial informado, que é esse dicionário aqui, ó, distâncias que a gente definiu todos como infinito. Observa que ele atualiza, ó, distâncias vizinho igual a distância e adiciona na fila de prioridades. Ele vai retornar distâncias, que vai ser exatamente como ele falou aqui, a menor distância de cada nó a partir do nó inicial informado. Então, por exemplo, se eu tenho um grafo com 4 nós e eu escolhi o nó inicial como B, e aí vamos dizer que é A, B, C, D, ele vai informar, nesse exemplo que eu estou dando de Dijkstra, todas as distâncias de B até A, B até B, que vai ser 0, né, que é o inicial, B até C e B até D. Vou até mostrar um exemplo para vocês. Ó, aqui já estamos no exemplo da UBI. Aqui, ó, eu montei um exemplo com um grafo, defini um grafo por mim mesmo, um dicionário. E aí eu defini que o nó inicial é A. E aí eu defini distâncias é igual a Dijkstra. Passei o grafo que eu montei e o nó inicial que eu informei aqui, ó, que é A. E aqui eu fiz uma interação para mostrar a distância de A para todos os nós. Vamos rodar aqui, ó. E aí mostra, ó. De A até B vai ser 1, de A até A é 0, porque é o próprio nó, né? De A até C é 4 aqui, mas observa que se eu for de A até B é 1 e de B até C é 2, então vai ser menor a distância, vai ser 3, do que A diretamente a C. E A até D, que é 4, que provavelmente ele foi de A até B, B até C e C até D, que foi 1 mais 2 mais 1, que vai dar 4. E aí, show de bola. Se eu quiser botar outro nó aqui, B, ele vai trazer todas as distâncias de B até os outros, ó. 1, 0, 2, 3. E assim, basicamente, que vai funcionar o algoritmo de Dijkstra. Nesse caso aqui, o que poderia ser? Poderia ser, sei lá, a rua A, rua B, rua C e rua D. No caso, não a rua, mas um certo local. As ruas são as arestas, vamos lembrar, que seria a distância, né? E aí, sei lá, eu quero chegar da rua A até a rua C, entendeu? E aí ele definiria a menor distância. Que no caso não seria direto da rua A para a rua C, que aqui seria 4, né? Seria da rua A para a rua B e depois da rua B para a rua C. Que ele teria o menor caminho possível. E aí, show de bola. Entendido o que é o algoritmo de Dijkstra, a gente vai para um exemplo da OBI. Que aqui fala sobre... Deixa eu voltar a apresentar. Caminho das pontes. Aqui eu deixei o link, mas provavelmente eu vou deixar aí na descrição para vocês. Tá? Para vocês tentarem testar, até se quiserem fazer por si só e depois verem aqui no vídeo. Mas como é definida essa questão? Pedrinho é um rapaz muito aventureiro, que nas férias viaja pelo mundo em busca de lugares afastados e com bonitas vistas.
Na sua viagem atual, Pedrinho está andando por uma escura floresta quando se depara com um perigoso desfiladeiro. Do outro lado do desfiladeiro, ele sabe que existe um acampamento onde poderá descansar durante a noite para continuar suas aventuras no dia seguinte. Show! Tá aqui visualmente, né? Pedrinho, um acampamento, só que ele tem que passar por algumas pontes aqui, como vocês estão vendo, né? Para chegar até o acampamento, ele terá que utilizar pontes que estão suspensas sobre o desfiladeiro. As pontes foram construídas interligando altos pilares cravados no fundo do desfiladeiro. Show! O piso das pontes é feito de tábuas de tamanhos iguais, mas as pontes são velhas e algumas tábuas caíram. Felizmente, todas as tábuas que sobraram estão em perfeitas condições, ou seja, não existe perigo de Pedrinho pisar em uma delas e a tábua cair. Além disso, nenhuma das pontes em nenhuma das pontes, duas tábuas consecutivas caíram, de forma que os buracos deixados pelas tábuas caíram pode, podem ser pulados com segurança. Show de bola. No local onde Pedrinho se encontra, existe uma placa mostrando as ligações entre as pontes e também quantas tábuas estão faltando em cada uma das pontes. Pedrinho está cansado e não há muita visibilidade durante a noite. Ele precisa, portanto, tomar cuidado para não cair em algum dos buracos. Show! Pedrinho possui um laptop na mochila, mas só usa para comunicar-se com os amigos. Ele liga sua internet via satélite, encontra você online e pede sua ajuda. Show! Tarefa. Sua tarefa é escrever um programa que receba as informações sobre as pontes, ligação, quantidade de tábuas faltando, e calcule qual o menor número de buracos que Pedrinho precisa pular para chegar ao outro lado do desfiladeiro. Show de bola! Entrada. A entrada contém um único conjunto de testes, isso aqui é o básico, né? Que tem toda a questão da UBI. A primeira linha de entrada contém dois números inteiros, N e M, representando o número de pilares no desfiladeiro e o número de pontes, respectivamente. Basicamente significa o quê? Mostra o número de vértices e de arestas. Cada uma das M linhas seguintes contém três inteiros, S, T e B, indicando que existe uma ponte ligando os pilares S e T. Então a gente vai ter ST sendo os pilares e B sendo os buracos, né, que ele fala ali. Então, SAT é uma ponte, uma aresta, e o valor dessa aresta vai ser exatamente o número de buracos que tem nela. Show! Não existe linha representando ponte com S igual a T. Beleza. O valor de pilar 0 representa a borda do desfiladeiro onde Pedrinho está. E o valor de pilar N mais 1 representa a borda do desfiladeiro onde está o acampamento. Ou seja, se ele coloca que eu tenho duas pontes, dois pilares, né? Então, o zero vai ser um pilar 0 vai ser onde Pedrinho está, e o pilar 3, que seria 2 mais 1, né? Seria onde está o pilar onde está o equipamento, o acampamento, perdão. E aí ele fala que não existe duas pontes distintas ligando o mesmo par de locais. Show. Você pode supor que sempre existirá um caminho de pontes entre o lado do desfiladeiro em que Pedrinho se encontra até o lado do desfiladeiro onde está o acampamento. Então, o que ele fala aqui? O algoritmo não vai terminar quando ele vai conseguir encontrar o caminho mínimo sempre, porque sempre vai ter o caminho do início até o desfiladeiro, ou até o acampamento, perdão. Sempre. É o que ele está falando aqui. E a saída é que seu programa deve imprimir, na saída padrão, um número inteiro representando a menor quantidade de buracos que Pedrinho terá que pular para conseguir chegar no acampamento. Show! Então, basicamente, a gente tem as arestas, que são as pontes, as vértices, que são as pilastras, né? Se eu não me engano, os pilares. E a gente tem que encontrar o menor caminho onde Pedrinho está até os acampamentos, com o menor número de buracos possível. E aqui a gente tem umas informações sobre a pontuação, né? Que é um conjunto de testes, onde n é menor ou igual a 100 e m menor ou igual a 100 também. Enfim, não é muito sobre a questão, é mais sobre as restrições da UBI. Aqui ele tem um exemplo de entrada, ou seja, 2 aqui seria o número de pilastras, então a gente teria 2. 0 seria onde Pedrinho está, uma pilastra e outra seriam as que estão no meio do caminho, e o acampamento. Então a gente teria de 0 a 3. Tanto que ele exemplifica aqui, ó, de 0 a 1 o peso é 1, 0 a 2 o peso é 3, 0 a 3 o peso é 9, que aí aqui seria diretamente, né? Onde Pedrinho está até os acampamentos teria peso 9.
1A3 seria peso 2 e 2A3 seria peso 2 também. A saída aqui é 3. Por que que é 3? Porque é o menor caminho que ele encontrou, que provavelmente aqui, ó, é de 0 a 1 e 1 a 3, que 1 mais 2 dá 3. 5 seria o número de vértices, de points, né? Que aqui exatamente você coloca 5 e você vai receber 5 entradas. Aqui você coloca 9 e vai receber 9 entradas. E aqui basicamente define o número de vértices, que é 4 mais 2, que é o início e o fim. Show! Como é que a gente vai resolver essa questão? A gente vai fazer uma adaptação do algoritmo de Dijkstra. Como é que a gente fez aqui? Olhando aqui para baixo primeiro, sem olhar para o método, né, enfim, de Dijkstra. Lá em cima a gente define o max n, que vai ser o valor máximo, né, que ele definiu aqui, que n e m tem uma restrição, certo? E aí a gente também vai definir o inf, que vai ser o valor infinito, né, que a gente botou aqui float infinito. E aí aqui embaixo a gente vai receber nstring e mstring. Eu vou sair aqui dessa apresentação para mostrar para vocês no código em si aqui, ó. Pronto. Que aqui eu fiz uma versão mais adaptada, show. Aqui a gente vai receber, ó, o input split dessas duas primeiras linhas, que eu vou botar na nstring e na mstring, que é como a questão definiu, n e m. Show. N e m vão se transformar em inteiros. Aqui eu coloquei mais 2 exatamente porque ele colocou como exemplo, né? A gente vai ter dois pilares e o começo e o fim. Então vai ser todos os pilares, mais onde o Pedrinho está, mais o lugar dos acampamentos. E aqui a gente definiu uma lista, né, A, que vai ser preenchida com valores infinito vezes m. Que vocês lembram que no algoritmo de Dijkstra a gente sempre preenche todos os nós com a distância infinita, exceto o primeiro nó, que vai ser 0. Onde é que a gente vai colocar esse 0? Vai ser aqui dentro de Dijkstra já, pelo menos para esse exemplo. E aí, para a entrada também, a gente vai iterar, né, com a quantidade de m, que vai ser essa aqui, ó, que vai ser o número de vértices das pontes. E para cada entrada, a gente vai definir aqui, ó, por exemplo, de S até T, se eu não me engano, né, que ele colocou lá na questão. Aqui, ó, de S até T, né? Isso, de S até T, pilares S e T, e B sendo o peso. Então, basicamente, a entrada 0, que é a primeira que eu estou pegando aqui, ó, a entrada 0 vai ser a primeira da matriz, né? O 1 vai ser a entrada 2, que a gente vai definir na matriz. E aí o valor do peso dessa aresta vai ser o terceiro elemento aqui, né? Que vai ser o index 2, que vai ser 1. E aí, show, a gente preenchido essa matriz a gente vai printar Dijkstra com a adaptação que a gente fez. O que foi que a gente fez aqui? A gente fez a distância, né? Todas as distâncias como infinito vezes m, para todos os valores de distância a gente colocou infinito. A gente definiu também o visitado, que vai ser uma lista só com false, do tamanho de m, também aqui, ó, que vai ser o número de vértices, já que nenhum nó foi visitado, né? Aí a distância 0, que é o primeiro nó, a gente vai definir como 0, e o PQ, que vai ser a fila, vai ser 0, 0, porque é a distância e o nó. Observem aqui que a gente não definiu um grafo em si. A gente definiu só uma fila, né, de prioridades como valor 0 e o nó 0. Então a gente vai definir aqui os nós como se fosse 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? E aí observa que enquanto essa fila existir, é basicamente a mesma coisa. Ó. A gente vai retirar o hip pop, que é exatamente o que a gente faz aqui. Ó. A gente vai retirar da fila, definir a distância atual e o nó atual, vai conferir, né? Se o nó foi visitado. Se for visitado, ele só continua. Se não, ele passa o visitado para true. E a gente vai iterar. O que ele vai fazer? Ele vai conferir se a distância do nó atual mais a distância do próximo nó é menor que a distância que já está lá. Então, por exemplo, se eu estou no nó 0 e eu verificar a distância do nó 1, ele vai verificar. Pô, qual a distância que tem aqui? Lá vai estar infinito, se vocês lembrarem. De Z vai estar infinito. Então, com certeza, ele vai ser maior. O que ele vai fazer? Vai verificar a distância do nó mais o peso de nó do nó que a gente está até o próximo.
Então, no caso aqui, por exemplo, seria de 0 até 1. O peso é qual? O peso é 1. Então, aqui vai ser 1 é menor que infinito? Sim. Então, ele atualiza o peso desse vértice, né, do A, que é o A nó I, e ele diz que é igual exatamente o que a gente fez de comparação aqui, que vai ser 1, né? E aí, dito isso, ele vai adicionar na fila, beleza, a gente atualizou a distância desse nó, e a gente vai adicionar na fila para a gente verificar o próximo nó e os adjacentes a ele, para ver a distância. E aí, show, ele vai fazer essa iteração m vezes, não, desculpa, pelo número de vértices, 6 vezes, no caso aqui do exemplo, né? Que a gente colocou 4 vértices junto com o vértice inicial e o vértice dos acampamentos. E ele vai retornar a distância de m menos 1, que vai ser a última distância, a distância que vai chegar até o nó objetivo. E aí, vamos testar aqui, ó, se a gente rodar esse aqui, vai dar 4, que é exatamente o que fala na questão, né? Deixa eu pegar o link aqui, ó. Pegar os exemplos. Exatamente, ó, 4. E aqui vai dar 3. A gente pegar esse aqui, como a gente já tinha visto. E aí, show. Com isso, a gente conseguiu fazer uma adaptação do nosso algoritmo que está aqui, ó. Se vocês observarem, é quase a mesma coisa. A gente tira da fila, compara, verifica o vizinho e a distância do nó atual até o vizinho e verifica se é maior que a distância que está lá no vizinho já definida. E vamos voltar aqui, ó. Pronto. Voltar para a apresentação. Show de bola. E aí o que acontece? Aqui está a solução, né? Que eu mostrei para vocês. E aí a gente vai ter algumas vantagens do algoritmo de Dijkstra, né? Vou mostrar as vantagens, né? Eficiência, onde a complexidade de tempo é O de V mais log de V. Por que é tão eficiente ele? Observa que quando a gente passa por um nó, a gente não volta até ele para definir o valor dos próximos. A gente define a distância desse nó e, baseado na que a gente já está, a gente verifica o dos próximos. Por isso que a gente tem um log ali. E aí aqui fala onde o V é o número de vértices e E é o número de arestas. E isso é muito mais eficiente do que a abordagem ingênua que pode ter complexidade V ao quadrado, que seria basicamente o número de vértices ao quadrado. Você passar por ele e ficar repetindo ele até todos os outros, como se fosse uma árvore, sabe? E aí tem a simplicidade. É uma implementação que é fácil, né, que é simples e direta. Basicamente a gente tem uma implementação base e com ela a gente pode fazer adaptações para resolver problemas, como esse que a gente fez da UBI. E ela usa conceitos básicos de grafos de filas de prioridade e torna-se fácil, né, para entender e implementar. A versatilidade, que era o que eu estava falando, a gente tem um algoritmo base e a gente pode transformar ele para resolver outros problemas. Simplesmente fazendo alteração ali de, por exemplo, para saber o maior caminho, você inverte o if, entendeu? Inverte algumas coisas, mas é coisa simples. E, lógico, a aplicabilidade prática. Ele é utilizado em muitas aplicações do mundo real, roteamento de redes, né, GPS, planejamento de rotas, até para entregas, né, para definir a menor rota. Então é um aplicativo, um algoritmo muito fácil de ser utilizado e muito prático. E aqui a gente tem uma conclusão, que o algoritmo de Dijkstra é uma ferramenta eficiente e simples para resolver problemas de caminho mais curto em grafos com pesos não negativos. Se atentem a isso, pesos não negativos. Sempre vai ser pesos positivos dentro do grafo, né? A sua implementação direta e uso de filas de prioridade garantem uma solução rápida e eficaz. Com prática, o algoritmo de Dijkstra se torna uma abordagem intuitiva e versátil, aplicável a diversas áreas. E é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. E essa foi uma pequena apresentação sobre o algoritmo de Dijkstra.